Por vários anos, uma sensação de presságio vinha crescendo em torno do ano de 2027. Esse período específico não foi escolhido ao acaso. Ele surgiu da análise cuidadosa de líderes militares e estrategistas geopolíticos, principalmente dos Estados Unidos. Esse período, frequentemente referido como a Janela de Davidson, foi identificado pelo ex-comandante do Indo-Pacífico, dos Iliuá, almirante Philip Davidson, como o ponto em que as capacidades militares da China atingiriam um limiar crítico. O temor era que, até 2027, o Exército de Libertação Popular possuísse a força esmagadora necessária para lançar uma invasão anfíbia bem-sucedida de Taiwan, potencialmente antes que os Estados Unidos e seus aliados pudessem montar uma resposta eficaz. Essa avaliação lançou uma sombra longa e sinistra sobre a região do Indo-Pacífico. A importância de 2027 foi ainda mais amplificada por sua correlação com marcos políticos importantes dentro da China. Esse ano marca o centenário da fundação do Exército de Libertação Popular, um evento profundamente simbólico para o Partido Comunista Chinês. Havia uma crença generalizada de que o presidente Xi Jinping, que fez da reunificação com Taiwan um pilar de sua agenda de rejuvenescimento nacional, poderia ver este centenário como um momento poderoso e historicamente ressonante para alcançar seu objetivo. O cumprimento dessa ambição de longa data não apenas consolidaria seu legado, mas também projetaria uma imagem de força e determinação máximas, tanto para seu público doméstico quanto para o mundo em geral. A convergência da prontidão militar e do simbolismo político criou uma narrativa potente e alarmante. Essa previsão de um cronograma de invasão para 2027 ganhou força entre formuladores de políticas e especialistas em defesa globalmente. Ela impulsionou o planejamento militar, as posturas estratégicas e os engajamentos diplomáticos em todo o mundo. Os Estados Unidos, em particular, começaram a reorientar seu foco militar para o Pacífico, acelerando investimentos em ativos navais, capacidades de ataque de longo alcance e redes logísticas projetadas para conter uma potencial ofensiva chinesa. Aliados como o Japão e a Austrália também aumentaram seus gastos com defesa e coordenaram mais de perto com Washington, vendo a ameaça a Taiwan como uma ameaça direta à estabilidade regional e à sua própria segurança nacional. O mundo prendia a respiração, preparando-se para um conflito que parecia cada vez mais inevitável. No entanto, como a data de 8 de maio de 2026 mostra, o mundo mudou drasticamente desde que essas previsões iniciais foram feitas. As realidades duras e brutais da guerra moderna, demonstradas a milhares de quilômetros de distância nas planícies do leste europeu, introduziram uma nova e poderosa variável nessa complexa equação. A resistência firme e inesperadamente bem-sucedida da Ucrânia contra todo o poderio militar russo forneceu uma lição séria para agressores em todos os lugares. Esse desenvolvimento imprevisto forçou uma reavaliação profunda e necessária das premissas que sustentavam o cronograma de 2027, compelindo observadores e, o mais importante, líderes em Pequim a reconsiderar o verdadeiro custo e a viabilidade de uma invasão através do Estreito. A invasão da Ucrânia, iniciada pela Rússia em 2022, era esperada por muitos como um evento rápido e decisivo. A sabedoria convencional, compartilhada por analistas em Moscou, Washington e, provavelmente, Pequim, era que a vasta superioridade militar da Rússia em números, equipamentos e poder de fogo rapidamente sobrepujaria as defesas ucranianas. Um colapso rápido do governo ucraniano era amplamente antecipado, seguido pela instalação de um regime pró-Rússia. No entanto, o conflito se desenrolou de uma maneira dramaticamente diferente. O povo ucraniano e suas forças armadas montaram uma defesa feroz, inteligente e resiliente, que não apenas deteve o avanço russo inicial, mas também infligiu perdas impressionantes ao exército invasor.
Essa surpreendente virada de eventos enviou ondas de choque aos corredores do poder no Kremlin e além. Para a China, a guerra na Ucrânia serviu como um estudo de caso inestimável, embora inquietante, no mundo real. Planejadores e estrategistas militares chineses observaram o conflito com intenso interesse, examinando cada fase da operação russa e da resposta ucraniana. Eles viram um exército supostamente superior, muito parecido com seu próprio PLA, lutar com desafios fundamentais. Media Group: Russian supply trucks stuck in mud, abandoned Russian military equipment, logistical challenges for Russian army stock, distribute equally. Logística deficiente, coordenação inadequada entre os ramos, baixa moral entre as tropas e uma grosseira subestimação da vontade de lutar do inimigo. O fracasso da campanha inicial de choque e pavor da Rússia em decapitar a liderança ucraniana e semear o pânico foi uma lição particularmente dura. Pequim há muito presumia que uma estratégia semelhante contra Taiwan, um ataque rápido e avassalador, seria a chave para uma vitória rápida. A natureza prolongada da guerra na Ucrânia, que agora se estende pelo seu 5º ano, alterou fundamentalmente o cálculo estratégico para uma potencial invasão de Taiwan. O conflito demonstrou que uma nação menor e determinada, quando devidamente motivada e apoiada, pode transformar uma invasão em um atoleiro longo, sangrento e proibitivamente caro. O sonho de uma vitória rápida e de baixo custo, essencial para manter o apoio doméstico e minimizar a reação internacional, foi despedaçado. Em vez disso, o PLA foi confrontado com a possibilidade de uma guerra de atrito prolongada, que esgotaria seus recursos, exporia suas fraquezas ao mundo e arriscaria consequências econômicas e políticas catastróficas para a China. Este era um cenário que o presidente Xi Jinping não podia se dar ao luxo de ignorar. Essa nova realidade forçou uma mudança significativa no pensamento de Pequim. As lições da Ucrânia impulsionaram uma reavaliação da própria prontidão, doutrina e capacidades do PLA. Embora a modernização militar da China continue em ritmo acelerado, há uma nova apreciação pelas imensas complexidades e incertezas de um assalto anfíbio em grande escala, uma operação muito mais desafiadora do que a invasão terrestre da Rússia em seu vizinho. A experiência ucraniana injetou uma forte dose de cautela nas ambições da China, mostrando que o poder militar no papel nem sempre se traduz em vitória no campo de batalha. O cronograma para uma potencial invasão, antes visto como fixo e iminente, tornou-se muito mais fluido e incerto. O notável sucesso da defesa da Ucrânia pode ser atribuído ao que agora está sendo chamado de modelo ucraniano. Esta não é uma doutrina militar formal, mas sim uma coleção de estratégias e táticas que se mostraram incrivelmente eficazes contra um adversário maior e mais poderoso. Em sua essência, este modelo busca alavancar a engenhosidade, a adaptabilidade e o espírito de uma população motivada para conter a superioridade numérica e material. Um dos pilares fundamentais desta abordagem é o uso generalizado da guerra assimétrica. Em vez de tentar igualar o exército russo tanque por tanque ou avião por avião, as forças ucranianas se concentraram em explorar as vulnerabilidades de seu oponente usando unidades menores e mais móveis, armadas com armas antitanque e antiaéreas avançadas. Outro componente crítico do modelo ucraniano tem sido a adoção inovadora e generalizada de tecnologia de baixo custo, especialmente drones. Drones comerciais e militares tornaram-se onipresentes no campo de batalha, usados para Media Group, Drone Aerial View of Battlefield, Soldiers Monitoring Drone Feeds on Tablets, Drone Operators in Field Get Stock Distribute Equally, reconhecimento, localização de artilharia, ataques diretos a tropas inimigas, veículos e centros de comando.
Esses sistemas não tripulados proporcionaram às forças ucranianas um nível de consciência situacional e capacidade de ataque de precisão, que ajudou a nivelar o campo de jogo contra um exército maior. Essa democratização do poder aéreo demonstrou que uma nação não precisa de uma força aérea massiva para controlar os céus em combates localizados, uma lição que tem sido estudada de perto pelos ministérios da defesa em todo o mundo. Além das táticas e tecnologia militares, o modelo ucraniano é definido pelo conceito de defesa total, que envolve a mobilização de toda a sociedade. Desde os primeiros dias da invasão, cidadãos comuns se juntaram a unidades de defesa territorial, pegaram em armas e se engajaram em atividades de resistência. Civis forneceram Media Group, Civilians Providing Intelligence to Soldiers, Residents passing information at checkpoint, civilians using smartphones to report troop movements, stock or distribute, equally. Inteligência crucial. Apoiaram esforços logísticos. Participaram de guerra cibernética contra alvos russos. Essa resiliência de toda a sociedade não apenas fortaleceu os esforços militares, mas também criou um ambiente profundamente hostil para as forças de ocupação, tornando impossível para elas garantir o território e controlar a população. A determinação inabalável do povo ucraniano tornou-se sua arma mais potente. Essa combinação de táticas assimétricas, inovação tecnológica e mobilização civil em larga escala criou uma estratégia defensiva formidável. Ela mostrou que uma nação menor pode aumentar significativamente o custo de uma invasão, prolongando o conflito e infligindo perdas insustentáveis ao agressor. O modelo ucraniano reescreveu efetivamente o manual para a guerra defensiva moderna, fornecendo um exemplo claro e inspirador para outras nações que enfrentam ameaças semelhantes de vizinhos maiores. Prova que, com a estratégia certa, resolução inabalável e apoio internacional, um defensor aparentemente em desvantagem não só pode sobreviver, mas também frustrar as ambições de uma superpotência. As lições da guerra na Ucrânia não foram ignoradas por Taiwan. A nação insular, que vive sob a constante ameaça de invasão de seu poderoso vizinho, tem sido uma ávida estudante do modelo de defesa ucraniano. Por anos, a estratégia militar de Taiwan esteve fortemente focada na guerra convencional, enfatizando a aquisição de sistemas de armas caros e de alto perfil, como jatos de combate, grandes navios de guerra e tanques. A ideia era tentar contrapor a força do Exército de Libertação Popular, ELP, com plataformas semelhantes, embora em menor número. No entanto, os eventos na Ucrânia provocaram uma significativa mudança estratégica em direção a uma postura de defesa mais assimétrica e resiliente, frequentemente referida como a estratégia do porco-espinho. Essa nova abordagem prioriza a aquisição de um grande número de sistemas de armas menores, mais baratos e com maior capacidade de sobrevivência. Taiwan está agora investindo pesadamente em mísseis antinavio móveis, foguetes antiaéreos e antitanque disparados do ombro, e lanchas de ataque rápido com mísseis. O objetivo é tornar a ilha um alvo incrivelmente difícil e custoso de atacar, transformando o Estreito de Taiwan e a própria ilha em uma zona de extermínio letal para qualquer força invasora. Ao distribuir essas armas entre unidades pequenas, dispersas e bem escondidas, Taiwan pretende sobreviver a uma barragem inicial de mísseis chineses e travar uma guerra de atrito prolongada, assim como a Ucrânia tem feito. Essa estratégia é projetada para negar à China a vitória rápida e decisiva que ela busca. Além do equipamento militar, Taiwan também está dando uma ênfase renovada à defesa civil e à resiliência social. O governo estendeu o período de serviço militar obrigatório, atualizou os programas de treinamento para reservistas, para refletir as realidades do combate moderno, e lançou campanhas de conscientização pública para preparar a população para um possível conflito. Há uma crescente compreensão de que, no caso de uma invasão, cada cidadão terá um papel a desempenhar.
Isso inclui tudo, desde primeiros socorros e treinamento de guerra urbana para civis, até a segurança de infraestruturas críticas e o combate à desinformação. Taiwan está trabalhando para construir o mesmo tipo de resistência de toda a sociedade que tem sido tão crucial para a sobrevivência da Ucrânia. Essa mudança estratégica não está acontecendo isoladamente. Taiwan está buscando ativamente aprender com a experiência da Ucrânia e está recebendo orientação de parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos. O objetivo é transformar Taiwan em uma fortaleza que seja simplesmente muito custosa para Pequim considerar atacar. Os vizinhos da ilha, na região do Sudeste Asiático, também estão observando esses desenvolvimentos de perto, reconhecendo que o modelo ucraniano oferece um caminho viável para nações menores dissuadirem a agressão de potências maiores. Ao abraçar as lições da Desafio de Kiev, Taiwan está sinalizando a Pequim que não será um alvo fácil e que qualquer tentativa de invasão terá um preço inimaginável. Por décadas, o Exército de Libertação Popular, ELP, tem desenvolvido e refinado seus planos para um possível conflito com Taiwan. A estratégia tradicional visualizada pelos planejadores militares chineses era uma operação multifacetada, projetada para alavancar as esmagadoras vantagens numéricas e materiais da China. O ponto central desse plano sempre foi um bloqueio naval em larga escala. A Marinha do ELP, agora a maior do mundo em número de navios, cercaria Taiwan, isolando-a de todo o comércio e apoio externos. Essa quarentena marítima seria imposta por uma combinação de navios de superfície, submarinos e uma densa rede de minas marítimas, estrangulando efetivamente a economia da ilha e impedindo qualquer reabastecimento de alimentos, combustível ou equipamento militar. Concomitantemente ao bloqueio, o ELP lançaria uma campanha massiva de mísseis e ataques aéreos. O objetivo desse bombardeio inicial seria alcançar a superioridade aérea e marítima nas primeiras horas ou dias do conflito. Mísseis da Força de Foguetes do ELP teriam como alvo aeródromos, bases navais, instalações de radar e centros de comando e controle de Taiwan, visando paralisar sua liderança militar e neutralizar suas armas defensivas mais poderosas. A Força Aérea do ELP então entraria para eliminar quaisquer ameaças restantes, estabelecendo domínio sobre os céus do Estreito de Taiwan. Essa fase de choque e pavor foi projetada para quebrar a vontade dos militares e do povo taiwanês antes mesmo do início da invasão principal. Após o bloqueio inicial e o bombardeio, a próxima fase seria uma guerra de atrito implacável. Com Taiwan isolada e suas principais capacidades militares degradadas, o ELP usaria seus números superiores para desgastar os defensores restantes. Isso envolveria ataques aéreos e de artilharia contínuos, ataques de forças especiais a infraestruturas críticas e uma sofisticada campanha de ciberataques e guerra psicológica. O objetivo seria exaurir os recursos militares de Taiwan e corroer o moral de sua população, criando as condições ideais para a fase final e mais difícil da operação, uma invasão anfíbia em larga escala. Isso foi demonstrado em exercícios como a Missão Justiça 2025, um claro ensaio dessa estratégia. O clímax desse plano seria um assalto massivo através do estreito, envolvendo centenas de milhares de tropas transportadas por uma flotilha de navios navais e balsas civis. Esta seria, honestamente, uma das operações militares mais complexas e arriscadas da história, exigindo coordenação precisa e força esmagadora para superar as defesas de praia de Taiwan. A estratégia do ELP foi construída sob a suposição de que sua superioridade em navios, aeronaves, mísseis e mão de obra garantiria uma vitória relativamente rápida e decisiva. No entanto, as lições da Ucrânia lançaram uma sombra escura sobre essa suposição, sugerindo que mesmo uma invasão bem planejada contra um defensor determinado pode dar terrivelmente errado. Embora o Exército de Libertação Popular, ELP,
apresente uma imagem imponente de força e modernidade para o mundo exterior, ele não está isento de desafios internos. Uma das questões mais significativas que assolaram o ELP nos últimos anos tem sido a corrupção. Por muito tempo, a compra e venda de promoções foi uma prática comum, levando a uma situação em que muitos oficiais superiores podem ter alcançado suas patentes por meio de suborno e não por mérito. O presidente Xi Jinping tem travado uma campanha anticorrupção implacável desde que assumiu o poder, e isso se intensificou dentro das Forças Armadas. Desde 2022, aproximadamente 100 altos funcionários, incluindo ministros e líderes de ramos-chave como a Força de Foguetes, foram afastados de seus cargos. Essa campanha anticorrupção abrangente, embora necessária para melhorar o profissionalismo, teve um efeito desestabilizador na coesão e prontidão dos militares. As constantes limpezas criaram uma atmosfera de suspeita e desconfiança dentro do corpo de oficiais, potencialmente interrompendo as cadeias de comando e minando a capacidade do ELP de operar como uma força de combate unificada. Quando os comandantes estão preocupados com o questionamento de sua lealdade política, isso pode levar à indecisão e à relutância em tomar a iniciativa. Esta é uma fraqueza crítica para qualquer força armada, mas é especialmente perigosa para uma que está contemplando uma operação tão complexa e exigente como uma invasão de Taiwan. Além disso, um grande ponto de interrogação paira sobre a experiência de combate real do ELP. A última vez que os militares chineses estiveram envolvidos em um grande conflito foi sua breve e custosa guerra com o Vietnã em 1979. Isso significa que praticamente ninguém no ELP, do soldado de mais baixa patente ao general de mais alta patente, tem qualquer experiência em primeira mão de guerra real. Embora o ELP conduza exercícios cada vez mais realistas e em grande escala, o treinamento não substitui a realidade brutal e imprevisível do campo de batalha. As forças armadas russas, que tinham experiência de combate na Chechênia, Geórgia e Síria, ainda cometeram erros catastróficos na Ucrânia. A falta de experiência do ELP representa uma grande incógnita e um risco significativo. Esses fatores internos, corrupção endêmica, os efeitos disruptivos das limpezas e uma profunda falta de experiência de combate combinam-se para criar sérias dúvidas sobre a capacidade do ELP de executar uma invasão bem-sucedida de Taiwan. Uma operação dessa escala exigiria coordenação impecável, logística impecável e tropas e comandantes endurecidos pela batalha. Os desafios observados dentro do ELP sugerem que ele pode ainda não possuir esses atributos. A guerra na Ucrânia destacou a rapidez com que um exército aparentemente poderoso pode fraquejar quando confrontado com esses tipos de fraquezas internas. Uma lição que certamente fez o presidente Xi e seus generais refletirem. Nenhuma avaliação de uma potencial invasão chinesa a Taiwan pode ser feita sem considerar os Estados Unidos. Por décadas, os Estados Unidos mantiveram uma política de, você sabe, ambiguidade estratégica, deixando deliberadamente incerto se interviriam militarmente para defender Taiwan. No entanto, a postura mudou nos últimos anos em direção a uma maior clareza, com líderes americanos sinalizando cada vez mais seu compromisso com a defesa da ilha. A possibilidade de intervenção militar direta das forças armadas mais poderosas do mundo continua sendo o maior impedimento para um ataque chinês. Pequim sabe que um conflito com Taiwan poderia facilmente escalar para uma guerra total com os Estados Unidos, um confronto que teria consequências devastadoras para a China. Um elemento-chave da estratégia americana é garantir que Taiwan possa se defender. Os Estados Unidos são o fornecedor mais importante de hardware militar e experiência para Taiwan. Nos últimos anos, Washington aprovou uma série de grandes vendas de armas para a ilha, especificamente adaptadas para reforçar suas capacidades de defesa assimétrica. A aprovação em dezembro de 2025
de um pacote de armas de 11 bilhões de dólares pela administração Trump é um excelente exemplo. Essas vendas, que frequentemente incluem mísseis avançados, sistemas de vigilância e outras tecnologias defensivas, são projetadas para tornar Taiwan um alvo muito mais difícil. Cada venda provoca uma resposta irada de Pequim, mas elas continuam sendo um pilar da política dos Estados Unidos na região. A presença militar dos Estados Unidos no Indo-Pacífico também desempenha um papel crucial. A Marinha dos Estados Unidos regularmente conduz operações de liberdade de navegação no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional, desafiando as reivindicações territoriais da China e reforçando o princípio do direito internacional. Bases militares americanas no Japão, Coreia do Sul e Guam formam um arco estratégico ao redor da China, fornecendo plataformas a partir das quais as forças dos Estados Unidos poderiam responder rapidamente a uma crise. O fortalecimento de alianças, como o Pacto de Segurança AUKUS com o Reino Unido e a Austrália, complica ainda mais o planejamento militar de Pequim, criando uma rede de democracias poderosas, comprometidas em manter um Indo-Pacífico livre e aberto. Para a China, o fator americano introduz um enorme nível de incerteza e risco em qualquer plano de invasão. Embora o ELP tenha feito grandes avanços em sua capacidade de desafiar os militares dos Estados Unidos na região, um conflito direto ainda seria uma aposta monumental. Os custos econômicos, militares e políticos de uma guerra com os Estados Unidos seriam astronômicos, independentemente do resultado. Essa realidade força os líderes chineses a serem extremamente cautelosos. Eles devem pesar seu desejo de unificação contra a possibilidade muito real de um confronto catastrófico com uma superpotência, um cálculo que foi tornado ainda mais complexo pelas lições da guerra na Ucrânia. Para além das considerações puramente militares, um potencial conflito sobre Taiwan acarreta o risco de consequências econômicas catastróficas para o mundo inteiro. Taiwan não é apenas uma ilha estratégica, é um pilar fundamental da cadeia de suprimentos de tecnologia global. A ilha é líder mundial incontestável na fabricação de semicondutores avançados, os minúsculos microchips que alimentam tudo, desde smartphones e carros até centros de dados e sistemas de armas avançados. Uma guerra no Estreito de Taiwan paralisaria essa indústria vital, criando um choque global de chips que superaria as interrupções na cadeia de suprimentos vistas durante a pandemia de Covid-19. Os efeitos em cascata seriam sentidos em todos os setores da economia global. O próprio Estreito de Taiwan é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Aproximadamente 20% do comércio global e uma parcela significativa do fornecimento mundial de energia passam por essas águas estreitas. Um bloqueio ou conflito ativo no estreito sufocaria imediatamente essa artéria vital do comércio. Os custos de envio disparariam, pois os navios seriam forçados a seguir rotas mais longas e perigosas. A interrupção resultante no comércio global desencadearia a inflação, criaria escassez generalizada de bens e poderia mergulhar o mundo em uma profunda recessão econômica. A China, como a maior nação comercial do mundo, seria severamente impactada por essa interrupção, minando sua própria estabilidade econômica. Para a China, os riscos econômicos de uma guerra por Taiwan são particularmente agudos. Nas últimas 4 décadas, o milagre econômico da China foi construído sobre sua integração na economia global. Uma aventura militar no Estreito de Taiwan provavelmente desencadearia sanções internacionais abrangentes, semelhantes ou até maiores do que as impostas à Rússia após sua invasão da Ucrânia. A China poderia ser isolada de tecnologias-chave, mercados financeiros e destinos de exportação. Isso seria um golpe devastador para a economia chinesa, potencialmente levando a desemprego em massa e agitação social e ameaçando a legitimidade do governo do Partido Comunista. Essa profunda interdependência econômica cria uma poderosa forma de dissuasão mútua.
Embora os Estados Unidos e seus aliados sofressem muito com um conflito, a China também sofreria. O objetivo do presidente Xi Jinping de rejuvenescimento nacional baseia-se no crescimento econômico contínuo e na estabilidade. Uma guerra que destrua décadas de progresso econômico seria uma vitória de pirro, na melhor das hipóteses. Essa vulnerabilidade compartilhada força todos os lados a pensar com muito cuidado sobre as consequências de suas ações. O imenso preço econômico da guerra serve como um forte, embora não infalível, incentivo para todas as partes manterem a frágil paz no Estreito de Taiwan. Até hoje, 8 de maio de 2026, a perspectiva de uma invasão chinesa iminente a Taiwan parece ter diminuído. A janela Davidson de 2027, antes uma fonte de intensa ansiedade, agora parece menos um prazo final e mais um conto de advertência. A principal razão para essa mudança é o impacto profundo da guerra na Ucrânia. O conflito proporcionou uma demonstração brutal e real das imensas dificuldades e custos associados à invasão de uma nação determinada e bem preparada. O modelo ucraniano de resistência assimétrica, inovação tecnológica e mobilização social forçou uma reavaliação fundamental nos mais altos níveis do exército e governo chineses. O sonho de uma vitória rápida, limpa e decisiva foi substituído pelo pesadelo de um atoleiro prolongado e sangrento. Essa recalibração estratégica em Pequim foi reforçada por outros fatores. Internamente, a campanha anticorrupção em andamento do presidente Xi Jinping, a curto prazo, semeou disrupção e incerteza na liderança do ELP, levantando questões sobre sua prontidão para uma operação conjunta complexa. Externamente, os Estados Unidos e seus aliados demonstraram uma renovada determinação em armar Taiwan e dissuadir a agressão chinesa. Os imensos riscos econômicos de um conflito, que fragmentaria as cadeias de suprimentos globais e poderia paralisar a própria economia da China, também servem como um poderoso freio para quaisquer decisões precipitadas. Uma recente avaliação da inteligência dos Estados Unidos de março de 2026 reflete esse novo consenso, concluindo que a China não tem um cronograma fixo para uma invasão e ainda prefere meios pacíficos, se possível. No entanto, seria um grave erro interpretar essa calma tensa como uma resolução permanente da questão. A ameaça não foi eliminada, foi adiada e transformada. A China não abandonou sua ambição de colocar Taiwan sob seu controle. A modernização massiva do Exército de Libertação Popular continua inabalável, com seu orçamento de defesa crescendo mais de 7% anualmente. A China está aprendendo com os erros da Rússia na Ucrânia e está adaptando sua própria doutrina, treinamento e equipamento para superar os desafios que uma estratégia de porco-espinho taiwanesa apresentaria. Os exercícios militares cada vez mais sofisticados do ELP em torno de Taiwan são, como afirmou o almirante Samuel Paparo dos Estados Unidos, claros ensaios para uma futura invasão. O perigo, portanto, permanece muito real, mesmo que o cronograma tenha mudado. Embora uma invasão nos próximos 2 anos pareça improvável, muitos especialistas agora apontam para a década de 2030 como um período de maior risco. Até lá, a China pode acreditar que absorveu completamente as lições da Ucrânia, purgou seu exército da corrupção e desenvolveu as capacidades avassaladoras necessárias para garantir o sucesso. A situação no Estreito de Taiwan entrou em uma nova fase, uma competição estratégica de longo prazo onde Taiwan e seus parceiros devem continuamente se adaptar e inovar para manter uma dissuasão crível. A crise imediata pode ter passado, mas as nuvens de tempestade não se dispersaram. Elas estão simplesmente se acumulando mais longe no horizonte.